Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Fonseca, sou professor de Física do campus São Vicente do Sul do Instituto Federal Farroupilha e esse vídeo se destina ao projeto Escolha IFAR SVS. Nesse vídeo vai ser apresentado o que consta nos materiais Movimento Geral 2 e Movimento Geral 3. Novamente, o ideal é que você já tenha lido os materiais Movimento Geral 2 e Movimento Geral 3 antes de ter assistido esse vídeo, para que esse vídeo sirva apenas para esclarecer alguns pontos que não tenham ficado claros durante a leitura do material. No vídeo anterior, nós discutimos, ou melhor, eu apresentei os conceitos de deslocamento, distância total percorrida, posição, referencial, e agora a gente utiliza algumas dessas quantidades para fazer novas definições. Primeiro, nós vamos definir a velocidade média, que é a rapidez com que um determinado deslocamento acontece. A velocidade média é representada pelo símbolo V com um M no pezinho e é obtida pela razão entre o deslocamento e o tempo. A razão entre a unidade do deslocamento e a unidade do tempo vai nos dar a unidade da velocidade média. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidades vai ser medida em metros por segundo. Você provavelmente já deve ter escutado velocidades em outras unidades. É comum nós utilizarmos os quilômetros por hora. Para você fazer a comunicação entre os metros por segundo com os quilômetros por hora, nós utilizamos o fator 3,6. Se o seu valor está em quilômetros por hora e você precisa encontrar eles em metros por segundo, você divide por 3,6. Se o seu valor está em metros por segundo e você precisa dele em quilômetros por hora, você multiplica ele por 3,6. A velocidade média, deve ficar bem claro, que ela é obtida através do deslocamento. A distância percorrida e o deslocamento, como a gente viu no material anterior, são quantidades físicas diferentes. E sendo quantidades físicas diferentes, existe uma importância de você gravar que a velocidade média é obtida através da razão entre o deslocamento e o tempo no qual esse deslocamento foi realizado. A velocidade escalar média ela vai medir a rapidez com que uma determinada distância total percorrida é percorrida. Então aqui a gente tem um símbolo um pouco diferente. Velocidade escalar média, ela vai ser a razão entre a distância e o tempo, e aí como eu já mencionei, a distância e o deslocamento são quantidades diferentes, então a velocidade média e a velocidade escalar média também vão ser quantidades físicas diferentes. A razão entre a unidade da distância e a unidade do tempo vai nos dar a unidade de velocidade escalar média. No Sistema Internacional de Unidades é metros por segundo. Necessitando fazer a conversão para quilômetros por hora, nós temos os fatores 3,6. Divide por 3,6 caso você precise ir dos quilômetros por hora para os metros por segundo e multiplica por 3,6 caso você precise ir dos metros por segundo para os quilômetros por hora. Trago aqui um exemplo para deixar bem claro os conceitos de velocidade média e velocidade escalar média e mostrar que esses dois conceitos são diferentes. A gente supõe que uma formiga sobe para uma régua na posição 7 centímetros. Então, naquela marquinha dos 7 centímetros, a formiga subiu na régua e quando ela subiu na régua, você disparou o cronômetro. A formiga se deslocou até o 27 centímetros, realizou um retorno e na posição 15 centímetros ela desceu da régua. No mesmo instante em que você interrompeu a contagem do cronômetro, o qual marcava 20 segundos. Encontrar qual é o deslocamento e a distância total percorrida pela formiga e a velocidade média e a velocidade escalar média da formiga. Então coloquei um desenho aqui para que a gente calcule o deslocamento e a distância total percorrida. Esse exemplo é muito parecido com o exemplo que foi discutido no vídeo passado. A gente observa aqui, porque para encontrar o deslocamento eu preciso de duas informações: a posição inicial e a posição final. A posição inicial é onde o movimento começa a ser observado, 7 centímetros. E a posição final é onde é encerrada a observação do movimento, 15 centímetros. Então, através da posição inicial e final, a gente pode calcular o deslocamento como a diferença entre a posição final e a posição inicial. A posição final é 15 centímetros, a posição inicial é 7 centímetros, 15 menos 7, 8 centímetros. O deslocamento da formiga é 8 centímetros.
Para o cálculo da distância total percorrida, nós precisamos saber quais são as distâncias percorridas em cada trecho do movimento. No primeiro trecho do movimento, quando a formiga sai da posição 7 centímetros e vai até a 27 centímetros, nós temos uma distância total percorrida de 20 centímetros. Quando a formiga sai do 27 e vai para o 15, nós temos uma distância de 12 centímetros. A soma das duas distâncias vai nos dar a distância total percorrida, 32 centímetros. Então, aqui a gente tem um exemplo de cálculo de deslocamento e distância total percorrida, mostrando que essas duas quantidades são diferentes. Para calcular a velocidade média e a velocidade escalar média, nós precisamos agora dividir o deslocamento e depois a distância total percorrida pelo tempo que a formiga levou para fazer o deslocamento e para percorrer a distância. Então, como a gente sabe que o deslocamento é 8 centímetros e o tempo que ela levou para fazer são 20 segundos, a gente divide 8 por 20 e encontra que a velocidade média é 0,4 centímetros por segundo. No caso da velocidade escalar média, a gente vai dividir a distância, que é 32 centímetros, pelos mesmos 20 segundos, que é o tempo que a formiga levou para percorrer aquela distância, e nós vamos encontrar 1,6 centímetros por segundo. Centímetros por segundo, metros por segundo, quilômetros por hora, milhas por hora, pés por segundo, são todas unidades de velocidade. Aqui, como o problema não fez nenhuma menção de qual unidade que ele quer para expressar as velocidades e os deslocamentos, a distância total percorrida, a gente pode utilizar a unidade que é dada no próprio problema, que são centímetros e segundo. Aqui fica claro também que velocidade média e velocidade escalar média são duas quantidades físicas diferentes. Para a gente contextualizar um pouco mais essa ideia de velocidades, é trazido aqui uma questão de 2022 do processo seletivo de ingresso no Instituto Federal Farroupilha, que diz o seguinte: o Endurance é uma categoria de corrida automobilística cujo vencedor é aquele que percorre o maior número de voltas dentro de um determinado tempo, ou seja, o piloto que percorrer mais voltas dentro de um tempo fixo é considerado vencedor. Observando-se essas características, em uma corrida de endurance de 5 horas, o vencedor concluiu a corrida com uma média de velocidade de 100 km por hora. Sabe-se que a pista onde foi realizada a prova possui 20 km de distância. Quantas voltas o vencedor deu? Então aqui a gente tem um tempo, nós temos uma velocidade e ele também informa a distância de cada uma das voltas. Aqui a gente pode supor que esse movimento ocorre sobre uma linha reta, porque não tem nenhuma particularidade sobre o dar as voltas, é simplesmente uma distância e uma velocidade. Então a gente utiliza a expressão da velocidade média, o deslocamento. A gente está querendo descobrir o que vai acontecer ao longo dessas 5 horas. Ele fornece o tempo, ele fornece a velocidade. Com o tempo e a velocidade, nós conseguimos achar o deslocamento, e o deslocamento é de 500 km. 500 km é o deslocamento, ou, como nesse caso não faria muita diferença, a distância percorrida pelo nosso piloto. Então, se ele percorreu 500 quilômetros em uma pista que tem 20 km de distância, uma regra de 3 consegue resolver o nosso problema. Uma volta em 20 km, eu não sei quantas voltas para fechar 500 km. Fazendo a regra cruzada aqui, nós vamos encontrar que o piloto precisa executar 25 voltas para completar a prova de endurance através de 100 km por hora durante 5 horas. Então, 25 voltas é a resposta correta, o gabarito seria 25. A gente tem uma outra questão aqui do processo seletivo de 2020 que diz o seguinte: um atleta, ao treinar para uma maratona, gostaria de conhecer a velocidade com que está correndo. Assim, em um domingo de sol, vai até o parque da cidade para treinar na pista de corrida. Ele sai da posição 0 metros da pista e corre até a posição 1 km, em um tempo de 10 segundos. Qual é a velocidade média desse atleta em metros por segundo? Então, o problema esse aqui é bem simples. Ele fornece a posição inicial, ele fornece a posição final e ele fornece o tempo. A posição inicial em metros, a posição final foi dada em quilômetros, nós convertemos 1 quilômetro para metros, o fator de conversão entre quilômetros e metros é 1000, então a gente tem a posição final também agora em metros. Para encontrar o deslocamento, posição final menos posição inicial
1000 menos 0, 1000 metros. Sabemos o deslocamento. Agora, para o cálculo da velocidade média, nós dividimos o deslocamento pelo tempo, 1000 metros, dividido por 10 segundos, e a velocidade, nesse problema aqui, seria de 100 metros por segundo. A resposta correta seria a alternativa C. Então, aqui é um problema bem simples de aplicação dos conceitos de deslocamento e velocidade média. Em 2016, nós temos uma nova questão que ainda trata sobre os conceitos de velocidade média e velocidade escalar média e diz o seguinte: Mateus mora a 600 metros do Instituto Federal Farroupilha. Ele leva em média 5 minutos para deslocar-se até lá. Qual a velocidade média em metros por segundo que Mateus desenvolve durante esse trajeto? Então, a gente observa que é oferecida aqui um valor para o deslocamento, é oferecido aqui um tempo e ele pergunta qual é a velocidade média. O deslocamento é o que efetivamente acontece nesse movimento do Mateus, é 600 metros. O tempo, ele é 5 minutos. Como o problema pergunta em metros por segundo, é necessário que a gente converta esses 5 minutos para segundos. Como cada minuto tem 60 segundos, a gente multiplica o 5 por 60 e encontra 300 segundos. Então, o Mateus percorre 600 metros em 300 segundos. Para o cálculo da velocidade média, nós dividimos o deslocamento pelo tempo, 600 dividido por 300, 2 metros por segundo. Resposta correta, letra D. Então, nesse problema aqui, a gente tem de novo uma aplicação do conceito da velocidade média e aqui é necessário uma conversão no tempo. No problema anterior, foi necessário uma conversão na posição. Então, tu tem que ficar atento se as unidades dadas para deslocamento, posição e tempo são as unidades que ele quer na resposta. Se as unidades que ele dá no problema não são as unidades que ele quer na resposta, são necessárias conversões de unidades para que você vá adequando as unidades das grandezas físicas dadas para chegar na resposta que ele precisa. Todos esses problemas que a gente tratou, eles falam sobre velocidades médias, velocidade escalar média ou velocidade média. A velocidade média e a velocidade escalar média são velocidades que acontecem na média do movimento, que são diferentes, por exemplo, da velocidade que o velocímetro de um carro mostra. A velocidade que o velocímetro de um carro mostra não é a velocidade média do carro, é a velocidade que o carro tem naquele instante. Então, existe uma outra quantidade física chamada de velocidade instantânea, que também vai ser útil para nossas discussões de cinemática. A velocidade instantânea é a velocidade que um corpo possui em um determinado instante, e essa velocidade ela é representada só pelo símbolo V. Então, a velocidade média é V com M no pezinho, a velocidade escalar média é um V com EM no pezinho, e a velocidade instantânea é simplesmente V. Onde nós temos a aplicação da velocidade instantânea? Por exemplo, no velocímetro, como eu tinha mencionado, e nos sistemas de fiscalização eletrônica de velocidade. Por exemplo, vem viajando numa rodovia e a polícia não está interessada na tua velocidade média ou na tua velocidade escalar média para fazer a fiscalização da velocidade. Ela está interessada na velocidade instantânea, a velocidade que tu possui naquele instante, naquele ponto. Então, a velocidade instantânea é um pouco diferente das velocidades médias e escalar média. Enquanto a velocidade média e a escalar média consideram um grande tempo para ser feitas as medidas, a velocidade instantânea é a velocidade naquele instante. Com o conceito de velocidade instantânea, nós podemos definir agora o conceito de aceleração média. A aceleração média, ela é a quantidade física que mede a variação da velocidade. Então, se as velocidades mediam as variações das posições, as acelerações medem as variações das velocidades. Então, a aceleração média é a quantidade física que mede a variação da velocidade no tempo. E o nosso interesse, neste caso aqui, vai ser apenas descrever o valor médio dessa variação de velocidade no tempo, ou seja, a aceleração média.
Para medir a aceleração média de um corpo, a gente vai simplesmente medir a variação da velocidade e dividir essa variação da velocidade pelo tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo que levou para que a velocidade inicial se transforme na velocidade final. A unidade de aceleração que vai parecer um pouco estranha, porque a aceleração ela é obtida da razão entre a velocidade e o tempo. A velocidade ela é medida em metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades e o tempo em segundos. Quando tu divide metros por segundo, a gente encontra metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração no Sistema Internacional de Unidades ela vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. Dificilmente tu vai encontrar conversões de unidades de aceleração, de modo que o usual e o comum é nós utilizarmos a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, as velocidades vão precisar estar em metros por segundo, e esse é um cuidado que a gente tem que ter na solução dos exercícios. Colocamos o seguinte exemplo. Quando um corpo é abandonado próximo à superfície da Terra, ele é acelerado em direção ao centro da Terra com um valor de aceleração aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desconsiderando-se os efeitos de resistência do ar. Considere que uma pedra que é abandonada do repouso cai durante 2 segundos. Qual é a velocidade adquirida pela pedra após esses 2 segundos de queda? Então a gente imagina o seguinte, como a pedra é abandonada, a velocidade inicial da pedra é zero. Se você tiver uma pedra na mão e abandonar essa pedra vai sair do repouso e vai ganhar velocidade. Essa pedra vai cair durante 2 segundos e durante esses 2 segundos a aceleração, desconsiderando-se os efeitos de resistência do ar, vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a velocidade final da pedra, a velocidade após esses 2 segundos? Então, a gente aplica aqui a equação da aceleração média, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo e substitui os valores. A aceleração é substituída por 10, que é o valor dado pelo problema, a velocidade inicial é substituída por 0, porque a pedra foi abandonada, ela partiu do repouso, e o tempo é 2 segundos. A gente faz a matemática necessária aqui e encontra que a velocidade final da pedra após 2 segundos de queda é de 20 metros por segundo. Essa velocidade de 20 metros por segundo não é a velocidade média, não é a velocidade escalar média. Ela é a velocidade que a pedra possui exatamente após 2 segundos de queda. Antes de 2 segundos de queda, a velocidade é menor que 20 metros por segundo e após 2 segundos de queda, a velocidade é maior do que 20 metros por segundo. Por isso que é a velocidade instantânea. Um outro exemplo, a gente tem aqui um automóvel que consegue alterar a sua velocidade de 72 km por hora para 90 km por hora em 3 segundos. Qual é o valor da aceleração desenvolvida pelo carro? Para calcular a aceleração, nós precisamos de 3 informações: velocidade final, velocidade inicial e tempo. A velocidade inicial é 72 km por hora, a velocidade final 90 km por hora e o tempo 3 segundos. Qual é o problema que a gente tem aqui? Como a aceleração é usualmente calculada em metros por segundo ao quadrado, eu não posso utilizar esses valores de velocidade em quilômetros por hora. Eu preciso converter eles para metros por segundo. Então, eu utilizo o fator 3,6 para descobrir que a velocidade de 72 km por hora é 20 metros por segundo e que a velocidade de 90 km por hora é 25 metros por segundo. O tempo é 3 segundos, então eu junto esses dois valores de velocidade com o tempo e consigo encontrar, através da matemática simples aqui, 1,67 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Então, esse de novo é um exemplo em que a velocidade em um instante, a instantânea, é 20 metros por segundo, depois a velocidade em outro instante é 25 metros por segundo. Entre esses dois instantes existem 3 segundos, a aceleração média é 1,67 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, e aí é interessante que a gente faça essa discussão, ela deve ser vista como qualquer variação de velocidade. Existem problemas que nem esses que a gente resolveu, que são problemas matemáticos, que exigem ou envolvem cálculos, e existem problemas teóricos sobre a aceleração, em que tu não precisa fazer cálculos.
Então é interessante que para esses problemas teóricos tu entenda a velocidade como qualquer possível variação de velocidade. Por exemplo, a velocidade, sendo uma quantidade física vetorial, ela aponta para algum lugar. Então, se tu tem um ônibus andando a 80 km por hora, ele pode acelerar de várias formas. Ele pode acelerar, ter aceleração, aumentando a sua velocidade, de 80 para 90 km por hora. Ele pode ter a aceleração reduzindo essa velocidade, de 80 para 70 km por hora, mas ele também estará acelerado se essa velocidade de 80 km por hora trocar de direção. Então, se o ônibus faz uma curva para a direita ou para a esquerda, como a velocidade trocou de direção, vai existir uma aceleração. Então, é interessante observar que em uma curva, por mais que o carro, o ônibus ou o corpo ele mantenha o seu valor de velocidade constante, o valor da velocidade, ele apresentará uma aceleração, pois a velocidade está variando a sua direção. Então, a aceleração ela pode ser tanto relacionada a uma variação de valor de velocidade, como uma variação de direção da velocidade. E aí a gente traz algumas atividades aqui que estão lá solucionadas lá no material e a gente traz aqui para discussão. O tempo médio de uma colisão entre veículos é de 120 milissegundos. Se um dos veículos estava trafegando a 108 km por hora e após o tempo de colisão ele atingiu o repouso, qual seria o valor da desaceleração do veículo? Tá? Então aqui a gente tem dois veículos, um veículo se deslocando a 108 km por hora e depois o veículo após a colisão em repouso. 108 km por hora, a gente já sabe que não pode utilizar a unidade km por hora. Então, a gente converte dividindo pelo fator 3,6 e a velocidade inicial vai ser 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo é a velocidade inicial, velocidade final, repouso, 0. A gente tem condições de calcular a velocidade média. Para fazer o cálculo da aceleração média, para fazer o cálculo da aceleração média, eu ainda preciso do tempo, e o tempo é dado aqui, 120 milissegundos. Milissegundos é uma parte em 1000, então 120 milissegundos é 120 dividido por 1000, que dá 0,12 segundos. Então, agora eu trago 0,12 segundos para o meu tempo, ou 0,120, que é a mesma coisa, e encontro que a aceleração média é menos 250 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração está dando negativa? Porque essa aceleração ela está apontando contra a direção do meu referencial. Observa que a velocidade 30 metros por segundo aponta para a direita e é positiva. Então, eu estou adotando que para a direita é positivo. Se a aceleração vai apontar para a esquerda, para reduzir essa velocidade, essa aceleração vai ser negativa. Sobre aceleração, a gente tem uma questão do processo seletivo de 2022, que diz o seguinte: em uma viagem, um motociclista passou por um grande apuro. Ele estava andando em sua moto tranquilamente, a velocidade constante, quando, de repente, um animal cruzou a pista. No susto, a sua reação foi frear e, por sorte, ele conseguiu parar antes de bater no animal que cruzou a pista. Dividindo a experiência desse motociclista em duas etapas, sendo que a T1 é o período de tempo em que estava passeando tranquilamente e T2 é o período de tempo da reação após o susto, pode-se afirmar que... Então, esse problema é o seguinte: o motociclista vem viajando, a gente vai supor que é uma estrada retilínea, é uma linha reta, e ele vem com valor de velocidade constante. Como a velocidade está constante nesse trecho, em valor, e a estrada é retilínea, nesse trecho 1, nessa primeira parte, a gente não tem aceleração. No segundo trecho, o T2, ele vai reduzir a velocidade tentando não bater ou não colidir com o animal. Então, nesse segundo trecho, a gente vai ter uma aceleração. Então, ele coloca o seguinte: a aceleração em T1 era maior que 0. Não, em T1 a aceleração era 0. Então, essa aqui não é. A aceleração em T1 era menor que 0. Não, em T1 a aceleração era 0.
A aceleração em T2 é igual a zero. Não também, porque em T2 ele está diminuindo o valor da velocidade. Se ele está diminuindo o valor da velocidade, ele tem aceleração. As acelerações em T1 e T2 têm o mesmo valor. Também não, porque em T1 tem que ser zero e em T2 tem que ser diferente de zero. A aceleração em T1 era igual a zero. Aqui está a resposta correta. Se o motociclista está com velocidade constante numa estrada retilínea, então não existe variação de valor de velocidade e não existe variação na direção da velocidade. Não tendo variação na velocidade, a aceleração vai ser igual a zero. Certo? Então, este é o segundo vídeo, referente aos materiais Movimento Geral 2 e Movimento Geral 3. Espero que alguns pontos que não tenham ficado claros durante a leitura do material tenham se esclarecido com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, tenta entrar em contato com o pessoal do projeto, que eles repassam para nós, dentro das nossas possibilidades, e a gente tenta esclarecer para vocês. Certo? Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo.